a fala lá de alguns moradores do DR, o Orlando Cobertura, que vai se tornar nosso locutor aqui, falando coisas da cidade. Orlando e conhece, hein? Conhece. Orlando vai cobrir o DR para nós, vai trazer as informações aí do DR. Um abraço, Orlando. E para a Dona Maria também. Ah, é a Valderi também. Não, a Dona Maria, mãe do sim, Orlando. do Orlando, correto. E nós ouvimos a Dona Valderi também, que mora aí pela região, e ela estava falando aí de um terrível lobisomem, que ela e a Nora, ela estava dizendo o sufoco que ela passou, saiu correndo, porque ela foi caminhar lá no DR, né? Isso, lá era só mato, na época era só mato e tal. Por que nós estamos falando isso e essas histórias? Porque nós apresentamos aqui, recentemente, no nosso programa, um relato aqui de um cronista lá do começo do século 1900, né? Que era o Pascoal, um grande escritor aqui de São João da Boa Vista, professor Antônio Dias Pascoal. Ele contou da época das assombrações, da mudança do cemitério. Foi um programa até que deu um ibope muito grande aqui para nós, muitos comentários, né? E o pessoal está colaborando, o pessoal está dizendo, ó, não foi só no centro de São João e não foi só naquela época, né? Aí algum ouvinte mais puritano vai dizer, poxa, mas esse programa aqui é para falar só sobre a história de São João. São histórias da cidade. O importante é a história do povo, as lendas do povo, histórias que o povo contava, né? Isso marca também, isso é história, não é só história oficial, quem fundou, o ano que fundou, tá? Tudo é história, porque você mostra as características de um tempo. E foi muito legal a gente colocar aí o áudio da Dona Valdirene, assim como sempre é legal a gente colocar o Orlando, porque eles expressam o que está acontecendo no dia a dia das pessoas. Então tudo isso é história, tudo isso enriquece, né? É óbvio que é folclore, muitas coisas, né? Não querendo dizer, né? A Dona Valdirene disse que viu o lobisomem, e ela e a Nora saíram correndo. Certamente ela viu o lobisomem. Pode ser um cachorrão grande, pode ser uma figura, pode ser uma pessoa que, né, nós relatamos aí no início dos séculos, que assustava aí o povo de São João, no cemitério destruído ali da Joaquim e José, mas são histórias, e a gente tem que respeitar as lendas e o folclore popular. Não é isso, Sônia? Com certeza. Agora a gente dá risada, desculpa. Mas a maneira com que conta, né, se torna assim, uma coisa bem engraçada. E essas histórias das assombrações, já na época do cemitério que nós colocamos aqui, foi no programa passado, né? O cemitério abandonado, o prefeito destruiu o muro do cemitério. E tinha um cidadão, estou tentando achar. Estava pulando nos túmulos. Estava pulando com um lençol e uma luz, né? Uma vela. Que criatura é essa? Nós falamos o nome dele aqui. Que criatura é essa? Tinha capacidade de colocar um lençol na cabeça, ficar pulando de túmulo em túmulo. A criatividade daquela época. Era um espírito de porco, né? Sim. Era um espírito de porco que fazia isso sem dúvida nenhuma, né? Para quem não ouviu o programa, embora está aí disponível também no Facebook, né? Esse programa das assombrações, mas a história só terminou quando um amigo dele, meio ressabiado, um dia foi com um revólver, viu o fantasma e meteu bala no fantasma. Quase que... Por pouco o cidadão não morre, por pouco, porque aí ele saiu correndo, jogou o lençol fora e gritava, pelo amor de Deus, sou eu. Foi uma história também muito engraçada, que nem essa da Dona Valdirene e essas outras aí que tem nos relatado os nossos ouvintes. Chegou outros pedidos aí de informações. Sim, né? A Dona Zilda, né? Ela fala aí que quando ela era criança tinha o Adriano Lobo que andava a cavalo assustando aí o pessoal lá no DR, ia para 1º de maio, diz que ele rondava a cidade inteira. Olha, a Dona Valdirene disse que mandou aqui uma sugestão para mim, falando de um cavaleiro. Eu não achei essa sugestão, viu, Dona Valdirene? Deve estar perdida aqui. Valderi. Dona Valderi. Deve estar perdida aqui no nosso e-mail, deve estar perdida aqui nos nossos contatos, mas nós vamos achar, eu vou saber que história é essa de cavaleiro. Pode me mandar, se puder mandar de novo pra gente, a gente vai pesquisar, tá bom? Será? Manda um áudio pra gente. Lobo? Será o Adriano Lobo ou outro ouvinte? Pode ser, porque ele andava a cavalo, assustando as pessoas. Pode ser ele o cavaleiro. Pode ser. Mas Dona Valderi, né? Valderi. Manda de novo aqui pra gente, a gente vai anotar a sua sugestão e pode mandar mais áudios aqui. Nós gostamos muito do seu áudio, viu, Dona Valderi? Foi muito interessante a maneira que a senhora contou aí a sua experiência assombrosa, né? É verdade. Esses programas aqui a gente tem que coloca lá um alerta, viu, Borelli?
Quem tem nervos, quem tem problema de nervo, não ouça ou assista esse programa, que você vai ficar com os cabelos arrepiados, né? Haja vistas as histórias tenebrosas que nós estamos contando aqui. Essa história do Adriano Lobo é antiga, hein? Essa é antiga? É antiga. Eu não conheço, Arthur. Com antiga. sinceridade, essa eu não conheço. Me falaram também que em outras cidades tem o mesmo personagem. Olha que engraçado. Como é que essas histórias se repicam, né, Sônia? Porque começa e o outro, né, vai continuando essas histórias. Esse Adriano Lobo é essa figura aí que andava no meio da noite lá pro bairro do DR, depois ele foi visto na 1º de maio e assustava os moradores. Se você estiver ouvindo aí, se você teve uma experiência, se você lembra dessa história, pode mandar um zap para nós. Mande pra gente no 99230-9080. Fala devagar. Manda os meus cuidados. Como é que o povo escreve? Sim. Manda os meus cuidados. Soninha, escreve lá. Soninha, áudio para a história. No WhatsApp da rádio 99230-9080. Só colocar Soninha ali que eu vou procurar e aí a gente salva o seu áudio e solta aqui no quadro. Tá, agora tem outra aí que sugeriu, o Corpo Seco. Você conhece essa lenda do Corpo Seco em São João? Também não. Essa lenda também me parece que não é só de São João. Eu já vi essa lenda em vários lugares, né? Esse Corpo Seco vem desde a época lá da monarquia. E aqui a história é que o Corpo Seco fica ali na Serra da Paulista, lá no alto, no meio da mata, próximo ali de São Roque, ali por aquela banda, né? Tem o Corpo Seco, terrível Corpo Seco. Hoje as pessoas falam menos, mas há 50 anos atrás essas lendas eram muito faladas, muito comentadas. Eu lembro bem dessa lenda do Corpo Seco. Ele era, na época da monarquia, um sujeito muito ruim, muito mal mesmo, né? E ele tratava a coitada da mãe dele muito mal, né? Batia na mãe, imagina, bater na mãe, coisa mais, não tem nada pior do que bater Deus na mãe, me né? livre, nossa, E pior que tem gente que bate mesmo ainda hoje, infelizmente, Sempre, né? De vez em quando eu vejo umas ocorrências dessas, eu fico revoltado com isso. Mas esse caso do Corpo Seco, ele batia na mãe e, enfim, era um sujeito ruim. Aí teve um baile na cidade e a mãe não sabia. Ele chegou com o cavalo, a mãe tirou a sela do cavalo, né? E pôs o cavalo para pastar. Quando ele foi sair para o baile, olha a história, a lenda. Ele viu, brigou muito com a mãe, xingou a mãe. Sabe o que ele fez, Sônia? Olha que maldade. Ele fez a mãe levá-lo para o baile lá, nas costas. É bem parecido com essa história desse Adriano Lobo também. Ou seria o mesmo, hein, o Adriano Lobo? Então, a dona Zilda estava me contando, eu falei, nossa, que horror! Que ela diz que esse Adriano Lobo montava na mãe. Ah, então é o mesmo. É o mesmo. É a mesma lenda, né? Mesma lenda, o povo está entendendo bem. Tá vendo? São lendas populares, faz parte do folclore que a gente também, como historiadores aqui, né? Sim. A gente tem também muito prazer de preservar lendas, histórias que o povo conta. Então é o mesmo. O Adriano Lobo, que o ouvinte pediu informações, e o Corpo Seco são as mesmas lendas. O Adriano Lobo, visto lá no DR, Vila 1º de Maio. Agora, a lenda do Corpo Seco era muito ali do pessoal da Serra da Paulista. Só para concluir a lenda, ele era tão ruim, que fez isso com a mãe morreu, inclusive, me parece que era lenda, não lembro bem. A mãe morreu e depois ele também não morreu. Ele era tão ruim que ele foi secando. E tão feio que ficou, porque ele ficou um corpo seco, por isso que era o nome do Corpo Seco, que ele ficou vagando naquelas matas ali da Serra da Paulista. Ficou vagando por ali. Então, o que acontece? Então, quando chegava gente, passava perto, ele gritava, gritos horríveis, ele sentia muita dor, e o castigo foi não morrer. O corpo secou, vive lá, abandonado, sozinho, longe das pessoas, as pessoas correm dele. Essa é a lenda da Serra da Paulista. Aliás, tem lendas e lendas na Serra da Paulista, né? Você conhece alguma outra lenda da Serra da Paulista? Já ouviu falar? Não da Paulista, mas eu conheço ali Assim, Pererê ficava lá, daí pegava. Então ela tinha o medo de passar nessa cerca, que era onde ficava. Falava, tia, mas como é? Ele tinha uma perninha só, mas era ele. Olha. E ela jurava, até de pé junto, que ela tinha visto essa você acredita? É verdade, então. É verdade. Eu conheço uma história que essa é verdadeira, hein?
Essa é uma verdadeira. Tinha uma moça, ela tinha um pai muito bravo e ela tinha 3 irmãos muito bravos. Morava na roça, aqui também em Pinhal, na estrada de Pinhal. E era o seguinte, só que ela era muito corajosa. E os irmãos e o pai, eles eram muito bravos, mas eles eram medrosos. Vocês já ouviram essa história? Essa é verdadeira. Não. Então, e ela era uma moça fogosa, né? Gostava de sair e tal, mas os irmãos e o pai não deixavam, nem ela namorar. Tão bravo que eles eram. Ela ficava, tadinha, escondida lá na casa dela. E tinha um porrete que ela guardava lá na época do porrete, nós falamos também dos porretinhos. E aí, quando era assim, noite, eles escutavam um assobio. Eles ficavam com muito medo. Muito medo. Então, ela tomava a frente e falava, deixa que é o Saci, eu vou lá resolver o caso com o Saci. Vocês não saiam daqui de dentro, ficam aqui que eu vou resolver o problema do Saci. Aí ela voltava, 1, 2 horas depois, toda descabelada, toda desarrumada, dizendo, olha, esse Saci me deu um trabalho. Correu tanto. Sônia, pode parecer mentira, mas eu lembro do irmão dela me contando essa história. Diz, minha irmã é corajosa, nós fica dentro de casa. E ela vai lá brigar com o Saci, ela não deixa o Saci entrar dentro de casa. E ela brigava com o Saci 4 da noite. Né? O Saci assobiava lá, ele lá para baixo da cama. E a fogosa ia lá defender. Aí já é uma história, não é lenda, não é folclore. É uma história para vocês verem a riqueza da imaginação das pessoas. Né? Com certeza. Agora, lá na Serra da Paulista, e toda a história tem algum fundo que você pode ver que é de verdade. Deve ter tido um caso de algum Adriano Lobo muito mal, que batia na mãe, deve ser comum isso. Daí se criou-se toda uma lenda que o povo conta e reconta muitas e muitas vezes. Na Serra da Paulista, por exemplo, os moradores mais velhos vão lembrar disso, de que sempre surgiu a ideia de que tem tesouros enterrados ali em algum lugar da Serra da Paulista. Tem até alguns amigos que já fizeram incursões, procuraram esse tesouro. Aí você fala, mas qual é a ligação com a história verdadeira? Né? E tem uma rica história. A Serra da Paulista tem uma rica história. A Serra da Paulista surgiu antes, aquela estrada que a gente vai, que é lindíssima. Poucos lugares no mundo eu vi algo tão bonito como aquela vista da nossa Serra da Paulista. Maravilhosa mesmo. Mal explorada turisticamente. Né? Aquilo daria uma atração turística. Olha, mais bonita que a estrada de Campos do Jordão, vou falar aqui sem qualquer bairrismo. Eu andei lá esses dias no trem de Campos do Jordão, eles diziam, paisagem linda, maravilhosa, e eu dei uma risadinha no canto de lábios aqui, lembrando, olha, a nossa Serra da Paulista é muito mais bonita. Verdade. Muito mais. E não é bairrismo meu, não. Quem foi, quem já viu, quem conhece, sabe. Não tem aquele cenário, você vai andando na Serra da Paulista, as montanhas surgem à tua frente, é um cenário deslumbrante, é maravilhoso. Não tem isso, é difícil. Daria, assim, um segmento turístico muito grande. Agora, a Serra da Paulista, aquela estrada, quem não sabe, fique sabendo, ela surgiu antes de São João da Boa Vista. Muito tempo antes de São João da Boa Vista. E ali tem passagens, depois eu vou especificar aqui, que até assim, ela tem influência na história de São Paulo. Porque quando éramos uma coisa só, São Paulo e Minas Gerais, a Guerra dos Emboabas, os portugueses que colonizavam o Brasil começaram a apoiar os mineiros, e eles tinham um problema com os paulistas, eles odiavam os paulistas. O paulista é um bicho bravo, briguento, os bandeirantes, eles invadiam, enfim, é uma longa história que a gente deve ter aprendido na escola. Então eles começaram a apoiar e a história era o seguinte, tinha que invadir São Paulo, tinha que acabar com São Paulo. E eles foram tomando, São Paulo era enorme, São Paulo pegava toda Minas Gerais. E foi a época que descobriram o ouro lá em Minas Gerais, então eles ficaram ricos, que eram paulistas que lá moravam, mas se dividiram. Né? Eles ficaram ricos e os portugueses apoiavam os mineiros, né? Vieram surgir mineiros, na época eram os paulistas que moravam lá, apoiavam para eles invadirem São Paulo. E eles vieram, foram perdendo território. Por que nós estamos na divisa? Porque aqui na divisa, por exemplo, a cidade de Mojimirim era o QG das tropas paulistas. Sim. Cidade de Mojimirim, pouca gente sabe, chegou a ser a segunda cidade mais populosa do estado de São Paulo. Porque eles concentraram ali uma frota de soldados. São João praticamente não existia nessa época. E eles vinham por onde? Eles vinham para a Serra da Paulista.
os combates que tiveram ali na Serra da Paulista, entre os paulistas que vieram a ser os mineiros, e os paulistas que aqui estão, foram combates decisivos, não é? E teve um cidadão, nós vamos falar sobre isso, que numa das batalhas conseguiu segurar esse avanço dos mineiros, por isso que nós chegamos no limite, não é? E ali virou rota de fuga do pessoal da época da mineração. Eu lembro que o quinto, né, que o resultado foi inclusive a questão do Tiradentes, a revolta, a pedido de proclamação da independência. Por que aconteceu isso? Porque eles cobravam muitos impostos, inclusive do ouro tirado lá em Minas Gerais. E quem conseguia fugir com o ouro, fugia com todo o ouro, então muita gente tentava. Então diz aí a lenda de que tem tesouros escondidos lá na Serra da Paulista. Pode ser. Pode ser, porque o que acontece? As tropas do governo se concentravam ali justamente para impedir esse contrabando de ouro. E o cidadão vinha fugindo por ali, se ele fosse pego, seria até morto, extraditado, ia para outro país, e pode ser que ele enterrava os seus tesouros. Não pode ser, não estou dizendo que a lenda começa daí, e pode ser que seja verdade. Não é? E com isso nós chegamos, você vê, nosso ouvinte aí pediu mais tempo, e nem era a nossa pauta, hein? Hoje a gente ia falar uma pauta sua, você pediu para eu trazer aqui, mas vamos ficar para os próximos programas. Vamos dar continuidade, né? Como foi a vinda do imperador, a visita do imperador Dom Pedro II a São João da Boa Vista. Ele esteve aqui ou não esteve aqui? Nós vamos contar com detalhes. E eu estou fazendo uma pesquisa, até procurando saber aí, junto com a professora Suzana, lá em Petrópolis, as impressões de Dom Pedro II sobre São João da Boa Vista. Hoje nós chegamos ao fim e eu quero colocar aqui à disposição o programa, né, Sônia? Claro! Se você tiver histórias para contar... Manda pra gente! Pode, vai ajudar aí a gente a formar uma memória, né? Vamos sim. Da população. Tem muitos recados aí para nós? Vamos deixar para outro dia ver os recados. Então. Hoje não dá mais tempo, 11 horas em ponto, daqui a pouquinho entra. E tem notícias hoje, hein? Esportes. E tem notícias, tem a questão das enchentes, tem a questão do julgamento do foguinho. Do caso do foguinho, dos dois empresários, precisamos saber se está tendo julgamento, enfim. Temos muitas informações no Rotativa no Ar. Né? Meu querido, minha querida amiga da Rádio Piratininga, me despeço aqui, daqui a pouquinho eu volto para o Rotativa, quero desejar uma boa tarde, sem assombrações. Sem assombrações. Sem susto. Sem susto. Né? E se você já passou por isso, mande o seu áudio, conte a sua experiência e a gente volta amanhã, se Deus quiser, né? E que Deus lhe abençoe, hoje e sempre.